Salve, salve, patriotas! Amigos, hoje eu trago a informação para vocês de que Adélio Bispo, o autor da facada no presidente Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial daquele ano, estão lembrados? Adélio Bispo, aquele que o STF proibiu a perícia no celular, aquele que assim que chegou na delegacia já tinha uma equipe de advogados caríssimos lá para defender ele, que ninguém sabe quem está pagando, quem pagou, né? Esse mesmo, Adélio Bispo, o autor da facada no presidente Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial, certo, daquele ano, ele vai continuar internado, certo? Ele vai continuar internado por determinação da 5ª Vara Civil da capital, certo? Então, Adélio Bispo não será solto, ele não vai sair do hospital psiquiátrico que ele está internado, certo? A 5ª Vara Civil da capital determinou que ele permanecesse internado, certo? Levando em consideração o resultado da perícia realizada em julho. Ou seja, o Adélio Bispo passou por uma perícia em julho. Havia preocupação de que, de repente, com essa perícia, ela pudesse ser favorável à soltura dele, né? E tinha toda essa preocupação de que ele pudesse ser colocado na rua próximo às eleições, próximo às campanhas, né? E pudesse talvez cometer uma tentativa, de repente, um outro atentado, né? Mas, segundo essa perícia de julho, certo? De acordo com a perícia, a 5ª Vara Civil da capital determinou que ele permanecesse internado, certo? A perícia realizada em julho aponta que Adélio Bispo ainda continua representando risco para a sociedade, certo? Então, Adélio Bispo, autor da facada do presidente Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial, certo? De 2018, ele vai continuar internado por determinação da 5ª Vara Civil da capital, que levou em consideração o resultado da perícia realizada em julho, que aponta que Adélio Bispo continua representando risco para a sociedade. Então, a perícia que o Adélio Bispo passou em julho agora, chegou à conclusão que ele ainda é um risco para a sociedade, que se de repente se ele fosse colocado em liberdade, ele poderia talvez vir a cometer um outro atentado, ou pelo menos tentar cometer um atentado, certo? Uma notícia boa, né? Porque ele já foi impedido, já foi proibido de ser processado, porque a perícia, na época, concluiu que ele era doente, né? Por isso que ele ficou internado, então ele seria inimputável, né? Não poderia ser processado e teria que ficar internado sob tratamento. O problema é que ele estando internado, se uma perícia dessas aí entender que ele não é mais um risco, ele pode ser solto a qualquer momento, certo? Parece que ele tem que passar anualmente por uma perícia. Se uma dessas perícias aí entender que ele não é mais nenhum risco, ele pode ser solto a qualquer momento. Enquanto que se ele fosse julgado, ele teria pelo menos aquele tempo mínimo para ficar preso, que ele seria condenado, processado, pegaria tantos anos de cadeia, ficaria um determinado período já que se saberia, né? Dessa forma, não se tem certeza de quanto tempo ele poderá ficar preso. Preso não, que ele não está preso, é internado. Ele está em tratamento, internado, certo? É claro que a doença dele não tendo cura, ele não poderia ser solto nunca, ele não poderia receber alta nunca, ele permaneceria internado direto, né? Mas tem sempre o risco de uma dessas perícias aí
determinar que ele não é mais risco para a sociedade e ele ser solto, né? Ser solto sem que a investigação realmente tenha sido concluída de maneira a contento da maioria da população, porque muitas pessoas comentam que houve realmente uma investigação meio que estranha, porque o que se falou aí é que o celular dele não pôde ser investigado, o STF proibiu que se fizesse uma perícia no celular dele. Chegou uma equipe de advogados, um escritório caríssimos, para defender que ninguém sabe quem está pagando, porque ele mesmo não tinha dinheiro. Ele mesmo estava desempregado, ficou, né, hospedado para lá e para cá, disseram, né, na época que pegaram ele com vários celulares, notebooks, várias coisas, frequentou clube de tiro, com que dinheiro, né? Com que dinheiro? Se ele estava desempregado, não tinha nenhuma renda. Então, ficou muito estranho e não se chegou a conclusão realmente nenhuma. A conclusão que se chegou foi que ele agiu sozinho. É muito estranho isso, né? Adélio Bispo, que quem não se lembra, era afiliado ao PSOL, né? Antes de cometer o atentado ao presidente, ele foi filiado ao PSOL, não estava mais filiado ao PSOL, é claro, tá? Mas ele foi filiado ao PSOL. Houve um tumulto aí dizendo que ele tinha ido na Câmara, dos Deputados, tinha uma entrada dele anotada lá na Câmara dos Deputados, mas ninguém soube quem ele foi procurar. Depois apareceu de que não, aquilo ali foi um engano. Foi muito tumulto, foi muito tumultuado essa investigação, e menos mal que pelo menos essa perícia determinou que ele precisa continuar internado pelo menos por mais um ano, tá certo? Então a notícia é aí que Adélio Bispo, o autor da facada ao presidente Bolsonaro em 2018, permanecerá internado, não vai ter alta agora, tá certo, pessoal? Muito obrigado, meus amigos. Eu convido quem não for inscrito a se inscrever, deixar o like, compartilhar, deixe seu comentário. Vamos divulgar o nosso trabalho com os amigos aí, tá certo, pessoal? E mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.